Olá, o meu muito boa noite para você, telespectador, que novamente está aqui conosco, no Arquitetando. E hoje, um dia tão esperado, nós estamos com um convidado da Bortolini Imóveis, o Douglas, o nosso gerente de locação da Bortolini Imóveis. Boa noite, Douglas, tudo bem? Boa noite, Aline, tudo bem? Um prazer termos aqui um representante de um setor da Bortolini, que é uma imobiliária de referência na nossa cidade, região e, por que não dizer, no nosso país também, né? Porque a gente sabe que tem negociações além fronteiras por aqui, né? Tem muitas negociações que vêm surgindo aí, mundo afora, praticamente, né? Brasil afora. Então, legal de ver esse crescimento da empresa, né? Ver onde a gente está chegando. Isso é muito legal de ver. A Bortolini existe desde 1989, correto? 1989. 30 e tantos anos 33 aí, anos. já referência no mercado. E de locação, propriamente dito, que a gente está aqui hoje para conversar com o gerente da Bortolini Imóveis. Referência, e uma das coisas que mais intriga, que eu vou dizer assim, antes de qualquer coisa, eu tenho que perguntar para ele, né? Como é que vocês locam imóveis com tanta rapidez assim? É uma soma de fatores, né? É um conjunto que a gente vem construindo ao longo desses anos, né? Que nos dão essa expertise de mercado, que fazem a gente ter essa velocidade de locação. Atualmente, nós estamos com uma média de 150 locações por mês. A gente tem muita procura e muita demanda por perfis de imóveis. Tem muita coisa surgindo no mercado também que a gente está se atualizando. E isso faz com que seja um diferencial competitivo da empresa, né? Pois então, o Douglas estava conversando comigo, ele me passou um dado, 28 anos, né, vocês levaram para ter o quê? 1.000 imóveis locados. E agora estão chegando em 5 anos em 3. É isso mesmo? É realmente isso, Aline. É um dado bem importante. E, às vezes, até ontem nós estávamos conversando sobre a história da Bortolini, né? Onde a gente está, onde a gente pode chegar, o mercado, o futuro, né? Então, levou-se 28 anos para a gente adquirir uma carteira de 1.000 imóveis. E a nossa carteira a gente chama uma carteira orgânica, que a gente vem construindo ela uma a uma, né? Em nenhum momento a gente comprou carteira. Que o que acontece em muitas empresas é comprar carteira de imobiliárias menores, né? E a nossa carteira hoje ela é orgânica, construído tempo após tempo, né? Então, levamos 28 anos para chegar a 1.000 imóveis e nós estamos chegando agora a 3.000 imóveis em 5 anos. É um número que às vezes nos assusta, né? E por isso que vocês se tornam referência no mercado, justamente por esse alto crescimento que vocês possuem e a rapidez que a gente estava conversando ali fora, inclusive sobre a questão da pandemia, que vocês anteciparam, né, um projeto de locação justamente por conta da pandemia, né? O digital tem facilitado muito isso também, isso, né? Nós conversamos ali, né, Aline? E realmente no início nos causou uma grande dor de cabeça, né? Porque ninguém sabia lidar com a pandemia. E a gente começou a olhar o lado positivo das coisas, né? Então, nós tínhamos um projeto que era para 2023 e a gente acabou antecipando 2 anos, que é justamente esse processo digital. E cada vez mais o processo digital ele está nas pessoas, né? As pessoas querem a praticidade, a questão do papel. Hoje já não existe mais tudo isso. Hoje é assinatura digital, contrato digital, tu encaminha a documentação com uma foto, um arquivo, tudo digital. A vistoria ela vai digital, todo o processo, todas as etapas da locação hoje ela é toda digital. Então, isso ela tem uma praticidade muito grande, porque às vezes a gente pega fiadores de outras regiões. Antigamente, tu mandava o contrato, imprimia o contrato, tu vai no tabelionato, assina, reconhece. Então, isso demanda um tempo das pessoas. E cada vez mais a gente sabe que as pessoas são imediatistas, né? Então, elas querem essa praticidade, essa agilidade. Então, a gente começou a olhar para isso e a pandemia ela nos ensinou, né? Adiantar um pouquinho esse caminho. Antecipou o caminho digital e que hoje, até porque a gente está numa cidade bem universitária, né? Isso. Até a facilidade dos próprios pais que desejam locar para os filhos, né, que vêm, os estudantes que vêm para a nossa cidade, para essa documentação. Então, vamos entrar aqui um pouquinho, né? Qual a documentação necessária para alocar um imóvel? A pessoa chega lá, claro, a gente tem o site, tem toda essa movimentação para primeiro escolher, mas em específico, os documentos principais para se alocar um imóvel hoje? Na verdade, Aline, a gente trabalha com praticamente 4 formas de garantia, né? Então, dependendo muito do tipo da garantia que a gente trabalha, tem um documento específico para isso, né? Então, vamos por partes, né? O método tradicional hoje são os fiadores, né? Os fiadores é a documentação pessoal, comprovante de renda e a matrícula do bem imóvel. Então, essa matrícula ela precisa estar livre de ônus para poder ser colocada em garantia, né? E aí também trabalhamos com seguro fiança
para mim, hoje, o seguro-fiança é uma das modalidades mais completas do mercado. É uma segurança para o proprietário do imóvel e para a imobiliária. Né? Por quê? Porque ela te dá um respaldo muito grande. Caso o inquilino venha dar um sinistro, tu tem uma garantia muito robusta. É 30 vezes o valor do aluguel, mais manutenção, mais pintura, tudo que envolve um processo de locação. Né? Então, nós também trabalhamos com o título de capitalização, que é aí o depósito equivalente a 12 meses de aluguel. Esse valor fica como garantia e, ao final do contrato, o inquilino ele pode pedir o reembolso dos valores. Né? Também nós trabalhamos com a carta fiança. Então, às vezes acontece de uma empresa transferir um funcionário, principalmente com multinacional. Então, eles encaminham uma carta fiança, sendo o avalista do colaborador, né? Então, a gente analisa essa carta fiança e vê a viabilidade. Às vezes tem um choque de divergência em algumas cláusulas, né? Mas a gente analisa, a gente ajusta, e aí são algumas formas que a gente trabalha. São maneiras práticas, fáceis, de certa forma, todas no digital. Né? Se quiser fazer uma visita lá para Bortolini, tomar um café, também pode, né? Com certeza, será bem-vindo. Mas se, no caso, estiver fora, também pode ser resolvido tudo digitalmente, correto? Tudo digital, não precisa ter imobiliária, e hoje a gente percebe essa mudança de comportamento do consumidor. Né? A gente percebe que o volume na imobiliária diminuiu, ele está no online. Então, existe um trabalho muito maior agora na prospecção do cliente. Né? Eu tenho um trabalho de abordar o cliente, entender, fazer uma entrevista, demonstrar os imóveis certos para o cliente, e aí depois ele vem até a imobiliária fazer a visita. E no caso dos proprietários que desejam deixar os imóveis para locação, essas garantias a Bortolini entrega para o proprietário, e a documentação que o proprietário precisa é apenas a escritura, qual a documentação em específico do imóvel para deixar para locação? Na verdade, do imóvel, a gente pede a matrícula, comprovando a posse do imóvel, né? A documentação pessoal do proprietário, aí a gente pede para ele também a questão de IPTU, porque a lei do inquilinato nos permite a cobrança do IPTU do inquilino. A gente pede um comprovante do condomínio, da luz, até para nós poder providenciar e agilizar a ligação de luz, condomínio passar para o nome do inquilino, a competência do inquilino. Né? Então, alguns processos internos que a gente pede algumas documentações específicas do próprio imóvel para a gente poder dar velocidade no processo da locação. Ou seja, o proprietário não se incomoda com nada. Ele vai lá e ele não tem preocupação em ter que conferir se a luz está quitada, se está certo, se está no nome dele, se não saiu, se saiu. Não precisa se preocupar, não tem dor de cabeça. A gente tem todo esse cuidado justamente para facilitar a vida do proprietário. É que nem eu sempre falo, o proprietário está entregando o bem dele para a imobiliária administrar. Né? Então, a gente precisa cuidar de todos esses detalhes para a preocupação dele chegar lá no dia 10 e receber o aluguel em dia. Sai barato contratar um profissional, né? Sai barato. A gente, às vezes, a gente quer fazer as coisas por conta em muitas questões. Eu sempre brinco, né? Que, às vezes, a gente contrata um chaveiro e o chaveiro, em 5, 10 minutos, vai lá e resolve o problema. Ah, mas eu paguei tanto. Né? Porque, claro, obviamente, não vai deixar lá sem pagar um honorários. Né? É que a Aline, na verdade, assim, o entendimento do cliente que vai até uma imobiliária, na cabeça dele, o que passa? Eu vou lá, vou visitar o imóvel, vou apresentar a documentação, quero a chave pronto. Mas, por trás disso, existem várias etapas, que essas etapas dão essa segurança para o proprietário. Então, a vistoria, que é um item assim, muito importante. Explica um pouquinho o que seria essa vistoria, para quem a gente desmistificar. Porque eu fiz uma coisa ontem, o pessoal ficou sabendo que a Bortolini ia estar aqui, começou a me mandar no meu direct algumas perguntas. Né? O Douglas ainda disse para mim, estou com medo dessas perguntas. Né? E eu disse para eles, não, tem bastante curiosidade. E o pessoal começou a querer saber exatamente. Né? E uma das questões, além, tu já falou do seguro-fiança, também sobre essa vistoria. Tá? O que significa essa vistoria? A vistoria é todo aquele zelo que a gente vai ter com o patrimônio do proprietário. Né? Então, o proprietário está depositando na imobiliária a confiança que o imóvel dele vai ser entregue nas mesmas condições ao final da locação. Então, para isso, a nossa equipe ela conta com 6 engenheiros. Então, quando a gente aluga um imóvel dentro lá do processo de locação, chega o momento da etapa da vistoria. Então, a gente vai até o imóvel, faz foto do imóvel, faz um relatório descritivo, entrega uma via para o cliente e outra via fica arquivada na imobiliária. Então, quando ele desocupar o imóvel, a gente vai cobrar que seja entregue nas mesmas condições. Então, ele vai agendar a vistoria de saída, a gente vai conferir com aquele relatório inicial e vai cobrar que o cliente seja entregue tudo conforme está naquele relatório de vistoria. Tem fotos, tem relatório descritivo, tem vídeo. Então, é uma segurança para a imobiliária e para o proprietário. A gente está garantindo que o bem dele está sendo entregue nas mesmas condições que ele nos deixou.
E também até para o próprio locatário, né? Que daqui a pouco alguma coisa vai ser cobrada dele que não estava. É uma garantia, na verdade, para todo mundo, né? É uma garantia para todo mundo e evita transtornos maiores no futuro, né? Tá. E quais seriam as responsabilidades do inquilino e do proprietário nessa locação? O inquilino, acho que o grande responsabilidade dele é cumprir as normas de condomínio, né? Então, cada condomínio tem sua norma, e aí ele precisa cumprir aquilo, respeitar horários, dias de mudança. Então, tem toda essa norma que é regida pelo próprio condomínio, né? E o bem maior é o patrimônio, ele zelar pelo patrimônio. E, ao final da locação, ele entregar as contas, água, luz, condomínio, quitadas, né, que não fique nada pendente que sobe para o proprietário, né? E olhando para o outro lado, né, como proprietário, ele precisa deixar o imóvel em condições de uso, né? Então, com luz quitada, com manutenções em dia. A gente fala muito a questão da pintura e da limpeza, né? A gente é muito visual, as pessoas são muito visuais, né? Então, chegar num imóvel e ver ele sujo, mal pintado, já gera um pouquinho de desconforto, né? Então, a gente sempre pede que o proprietário se tem essa possibilidade de pintar, porque o que acontece? Ele entregando pintado o imóvel, ao final da locação, a gente vai entregar ele pintado e limpo também, porque a gente vai cobrar uma limpeza, né? Quando ele não entrega pintado, às vezes, dá um exemplo, um casal com um filho pequeno, sabe como é que é criança, né? Não, imagina assim, ó, eu acredito que as paredes devam. A criança acha que é uma folha de papel, né? Quem tem filho sabe, né? Sei muito bem, eu tenho 2 lá em casa, né? E aí chega etapas da fase da vida da criança que ela começa a riscar por tudo, né? Eu já passei dessa fase, ela já foi. Então, agora as paredes, elas não continuam brancas, porque ela tem marca de bola. Sei bem o que é isso. Então, a criança vai lá, pintou, borrou. O que tu vai fazer ao final da locação? Tu vai passar um pano, vai ficar borrado. E talvez aquela parede não estava assim. Mas como não foi entregue pintado, a gente não consegue cobrar do inquilino uma pintura nova, né? Vai ficar a parede daquele jeito. Talvez vai gerar um desconforto para o proprietário em receber aquela parede porque não estava assim. Mas, infelizmente, quando ela não é pintura nova, a gente não tem como cobrar do inquilino, né? A lei não nos permite. Agora, se ela é uma pintura nova, independente se ele riscou ou não, ao final da locação, ele vai pintar ela e é uma forma de estar sempre preservando pelo patrimônio proprietário. E para isso que vem a vistoria, né? Para justamente atestar esse aval. Exatamente como ele foi entregue e como ele deve ser devolvido, no caso, para o proprietário, no caso, para o representante legal, que seria a imobiliária. Isso. E, às vezes, o proprietário tem aquele grande receio, né? Eu estou deixando meu apartamento mobiliado, talvez muitos decoraram, mobiliaram como se fosse para eles, como eram para eles. Aí tiveram, por algum motivo, mudança de cidade, né? E aí deixa o patrimônio. Que garantia eu tenho que essa minha poltrona vai ser entregue limpa, organizada? Então, a vistoria ela tem esse papel, né? De fiscalizar também, né? Então, a gente vai lá, faz fotos, faz um relatório descritivo e garante que vai ser entregue nessas mesmas condições. Tá, e me diz uma coisa aqui, Douglas, tem alguma região aqui em Passo Fundo com maior... Claro, a gente sabe que tem, né? Mas qual seria o maior índice de locação, de maior procura? Em primeiro lugar é o centro. Então, o centro, a região do Hospital São Vicente, o Hospital das Clínicas, as áreas próximas a cursinho pré-vestibulares e as instituições de ensino. Aí eu deduzo que sejam apartamentos de 1 ou 2 dormitórios ou estúdios, certo? A nossa grande demanda realmente é por esses imóveis, Aline. Chega a faltar imóvel, nós temos cliente e às vezes não tem o que oferecer. Então, apartamentos de 1 e 2 dormitórios é o nosso carro-chefe, praticamente representa 65% das nossas locações, né? E hoje, cada vez mais, o cliente ele quer a praticidade. Ele quer o apartamento mobiliado, ele quer pronto. Isso que eu ia te perguntar, porque a gente fala hoje, né, tem tanto o pessoal por locação de temporada, que tem um apartamento mobiliado, e a gente vê essa procura dessa demanda, porque o pessoal que vem de fora, estudante, tem que montar uma casa por 4, 5 anos. Né? Então, realmente, de fato, os imóveis mobiliados eles tendem a alocar mais rápido. Atualmente é 80% da minha demanda, esses apartamentos mobiliados. Está faltando ou está sobrando? Está faltando ali. Tem perfil de imóvel. Investidores aí, ó, viu? Fica o recado, fica a dica para os investidores, né? Quem tem a oportunidade de mobiliar os apartamentos é uma ótima oportunidade de ter uma agilidade na locação. Esses apartamentos ele têm uma aceitação muito maior, né? E aí entendendo lá na essência do consumidor, né? As pessoas
procurando a praticidade. Hoje a gente vai se mudar para um imóvel. Eu tenho que pagar mudança. Às vezes eu não tenho um imóvel, eu tenho que ir numa loja, tenho que comprar. A loja não tem aquele imóvel, leva 7 dias para entregar. Aí vai entregar no apartamento, tem que ficar lá uma manhã, uma tarde disponível. Tu não sabe o horário certo que vai ser entregue, né? Então as pessoas estão preferindo pagar um pouco a mais e ter a comodidade de ter tudo pronto no imóvel. Não, só precisa encaixotar os livros, as roupas de cama, os objetos pessoais e está tudo certo. Tá tudo certo. Creio, Passo Fundo é uma cidade de bastante repercussão, de movimentação, né? Muita gente vem de fora, vai daqui para fora. Então, realmente, ficar a dica para os investidores aí, de quem entende do assunto, quem puder, invista em imóveis mobiliados, que a locação vai ser mais rápida. E o prazo que a Bortolini tem locado, eu sei que eu não vou chutar aqui, mais ou menos a gente tem noção de mercado, né? Mas de período de locação de imóveis, qual tem sido? A velocidade da locação. A velocidade da locação. Aline, o que acontece? Tem perfis de imóveis que hoje eu nem chego a cadastrar no site e está sendo locado. Imóveis locados em menos de 24 horas, tá? Alguns imóveis 15, 20 dias, 30 dias, dependendo do perfil, localização. Então, depende muito do público que está procurando, né? Mas a grande maioria, esse perfil que eu te falei que a gente tem maior demanda, não dura 15 dias. Não dura 15 dias. Depois da região central, vamos lá. Claro, obviamente, nós somos uma região onde tem faculdade de medicina, enfermagem, que tem uma demanda muito grande. Depois do centro, tirando essa parte central, qual é a região que mais tem procura por locação? Está nos abrindo o olho para a região do Boqueirão, uma região que está em alta, em expansão. Ali a gente tem uma boa procura por imóveis e a gente começa a ver que não tem muitas opções no mercado para locação, porque é uma região que a gente tem de mais residencial, né? Então nós temos lá a Fasur, que chama muita demanda para aquela região, as concessionárias, né? E Passo Fundo a gente sabe que é um polo na área da educação, na área da saúde. A nossa mão de obra é muito qualificada, então isso atrai muitas pessoas de fora. E a gente vê como um olhar estratégico a região do Boqueirão, que é uma região que tem muita demanda e às vezes não tem também o que oferecer para os nossos clientes. Lei da oferta e da procura. É a legítima, né? Então, fica a dica para os investidores aí de plantão, né? E me diz uma coisa, o prazo, estão aqui já me cobrando que eu tenho que encerrar, né? Mas o papo tá bom e tem muita pergunta. Tem muita Passou pergunta. Tão rápido. Eu vou ter que chamar o Douglas de novo, né? Porque o pessoal me encheu de pergunta e eu vou ter que chamar você de novo, tá? Com certeza, como é o prazer. Ele veio meio lesionado, né, Douglas? Eu disse, o pessoal da Bortolini judiou dele aqui, né? Prazo de contrato, tem um prazo mínimo e um prazo máximo? O que a lei estabelece, Aline? A lei do inclinato estabelece um prazo padrão para imóveis residenciais de 30 meses, tá? Porém, a gente consegue incluir uma cláusula que a partir do 12º mês o cliente ele pode desocupar sem multa. Já os contratos comerciais, a lei fixa ele em 30 meses. Dependendo muito do tipo do negócio, por exemplo, imóveis comerciais que o investimento é maior, dependendo se é uma rede ou uma franquia, existe um valor de investimento muito grande. Então, esse prazo ele se estende, vai muito do acordo entre as partes, e aí fica um alerta, né? Nós temos a lei do Fundo do Comércio, onde tu faz um contrato por 5 anos, tu é obrigado a renovar pelo mesmo prazo e pelo mesmo valor. Então, tem um lado bom e um lado ruim. Por exemplo, estamos numa situação onde o imóvel está supervalorizado. Chegou nos 5 anos, questão da lei da oferta e da procura, o aluguel está lá em cima, eu vou ter que renovar pelo mesmo prazo e pelo mesmo valor. Inverter o negócio, está defasado o valor do aluguel. Eu vou ter que renovar pelo mesmo prazo, mesmo valor. Então, às vezes, a gente costuma ter um alerta ali, fazer um contrato um pouquinho menor dos 5 anos, e aí, quando realmente é uma situação de uma grande rede, de um grande investimento que se tem, aí é uma segurança também para o proprietário ter um contrato mais longo, e para o inquilino que vai fazer todo um aporte no investimento do negócio dele, é uma garantia que ele vai perdurar naquela locação por um bom período. Eu vou ter que chamar o Douglas de novo para a gente falar só sobre locação comercial, porque é a parte, né? Tem diferenças, porque a gente vê aí também placas de aluga até de terrenos, né? Então, a gente entra numa outra parte, onde tem, inclusive, a parte de benfeitorias em cima, Isso, né? a locação BTS, que a gente chama o Build to Suite, né? É construção específica para um determinado tipo de negócio. Não tem escolha, ele já está convidado, só que eu espero que ele não venha, né,
tão lesionado da próxima vez, não tirem ele de casa. Vou estar bem, vou estar bem. Já esteja recuperado, né, Douglas? Com certeza, vou estar bem e será um prazer voltar aqui novamente. Eu não vou conseguir fazer todas as perguntas que me mandaram, tá, pelo Instagram ontem, então nós vamos ter que te chamar mais vezes, eu vou ter que... O pessoal já está me pedindo para encerrar. É um assunto bem pertinente, é um assunto muito legal, mas demanda tempo e a gente está com o prazo esgotado, encerrado, e nós vamos agradecer ao Douglas pela sua presença, agradecer a Bordolini Imóveis por nos conceder esse tempo, né, nos sanar algumas dúvidas, algumas coisas específicas sobre locação. Falamos mais hoje sobre lado residencial, mas vamos chamar o Douglas de novo para continuar o assunto e sobre o comercial, porque Passo Fundo é um polo comercial também, não só industrial. Né? Passo Fundo a gente vê que está crescendo muito, a gente percebe isso até nas demandas que a gente tem, situações que a gente não tinha antes e hoje tem muita demanda para isso, né? E às vezes a gente olha que a cidade não está preparada para esse tipo de negócio, né? Então fico aqui à disposição, Aline, agradeço imensamente o convite e o que precisar pode contar conosco. Sem dúvida nenhuma, eu vou precisar chamá-lo mais vezes. O meu muito obrigada a você, muito obrigada ao telespectador que está em casa, nos assistindo, e eu convido para, na próxima quarta-feira, novamente nós estarmos aqui conversando. Vamos falar um pouquinho sobre decoração. Na próxima semana, teremos uma outra arquiteta conversando com a gente, super renomada, que vai trazer algumas dicas para a gente aí sobre decoração, arquitetura de interiores e exteriores. E eu vou te esperar na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui na NGTV.